boa noite. Vamos dar início à 28ª sessão. Oi? Não, desculpa. Boa noite. Vamos dar início à 28ª sessão ordinária com oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador Antônio Fernando Gomes fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho de Mateus, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico para nós, naquele tempo diz Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E diga ainda: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que proceda a chamar os vereadores. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Ausência justificada. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 28ª sessão ordinária, neste dia 25 de agosto de 2026. Coloque a votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 27ª sessão ordinária, realizada em 18 de agosto de 2026. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloque em discussão a ata da 27ª sessão ordinária. Coloque a votação a ata da 27ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 8 votos a ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Documentos referentes ao projeto de lei 47/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal
que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar repasse financeiro no valor de R$50 mil, mediante celebração de termo de execução cultural, nos termos da Lei Federal 14.903, de 27 de junho de 2024, e do Decreto Municipal número 5.877/2026, e da outras providências. Parecer jurídico 70/2026, parecer contábil 57/2026, parecer das comissões número 74/2026, favoráveis à tramitação do projeto. Requerimento 99/2026, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Lúcio de Matos e José Segundo Faria, os quais requerem que o projeto seja deliberado em única discussão e votação. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 99/2026, bem como o projeto de lei 47/2026, na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de resolução número 4/2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que normatiza os procedimentos para apresentação, análise, tramitação, acompanhamento e fiscalização das emendas parlamentares individuais impositivas previstas no artigo 103-A da Lei Orgânica do Município de Piuí e institui o manual orientativo para sua operacionalização no âmbito da Câmara Municipal de Piuí. Parecer jurídico 58/2026, parecer contábil 55/2026, parecer das comissões 62/2026, favoráveis à tramitação do projeto. Requerimento número 100/2026, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Lúcio de Matos e José Segundo Faria, os quais requerem que o projeto seja deliberado em única discussão e votação. Despacho da Presidência de inclusão do requerimento 100/2026, bem como o projeto de resolução 4/2026, na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de lei número 29/2026, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, que dá denominação ao bairro Mundo Novo e denomina o residencial José Roberto Goulart, no município de Piuí, Minas Gerais. Parecer jurídico 47/2026, referente ao projeto. Emenda geral 44/2026, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 29/2026, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, José Wellington da Silva, Antônio Fernando Gomes, Wender José de Oliveira e João Marcos Macedo Silveira, altera a denominação para residencial Maria Francisca Ferreira Rezende. Parecer jurídico número 57/2026, referente à emenda geral número 4/2026. Parecer das comissões 61/2026, favorável à tramitação do projeto, condicionada à aprovação da emenda geral 4/2026. Parecer das comissões 63/2026, favorável à tramitação da emenda geral 4/2026. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei 29/2026 e da emenda geral 4/2026 na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de lei 38/2026, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que dá denominação ao conjunto habitacional residencial Maria Elaine Gomi de Arantes, localizado no loteamento Jardim Betel, bairro Novo Tempo, no município de Piuí. Parecer jurídico número 62/2026, parecer das comissões 64/2026, favorável à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei 38/2026 na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Documentos referentes ao projeto de lei 39/2026,
de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que dá denominação à Rua L, localizada no loteamento Jardim Betel, bairro Novo Tempo, no município de Piuí, e dá outras providências. Rua Régio Ricardo Silva. Parecer jurídico 65/2026, parecer das comissões 65/2026, favorável à tramitação do projeto. Despacho da Presidência de inclusão do projeto de lei 39/2026 na pauta dessa sessão para deliberação plenária. Projeto de lei número 51/2026, de autoria do vereador Gilvan Antônio da Silva, que dá denominação à praça localizada na rua Maria Afonsina da Costa, esquina com a rua Rosiane de Oliveira, loteamento Alphaville, bairro Nova Esperança, no município de Piuí. Parecer número 60/2026, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do município, 7/2026, relativo ao mês de junho de 2026, procedimento 32/2026. Ofício número 243/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando a resposta aos ofícios número 393 e 394/2026, devidamente sancionadas e publicadas as seguintes leis. Lei número 2869/2026, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Leitura no município de Piuí e dá outras providências. Lei número 2870/2026, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de subvenção social e dá outras providências. Ofício número 215/16/2026, de autoria da secretária municipal de Educação, Vanilda Soares Faria, e do secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Tiago Júnior Santos Augusto, convidando para participar da solenidade em comemoração ao dia 7 de setembro, a se realizar no dia 7 de setembro de 2026, às 16h30, na Praça Doutor Avelino de Queiroz. Convite de autoria do senhor Jerônimo José Pereira para lançamento dos livros Piuí, Primeiro Amor e A Moça na Janela, de sua autoria, a ser realizado no dia 4 de setembro de 2026, às 19h, no auditório do Espaço Credialto de Conexões. Ofício de autoria do prefeito municipal em exercício de Campo Belo, Minas Gerais, Luciano Ázara Rezende de Alvarenga, encaminhando manifestação de agradecimento em reconhecimento ao atendimento prestado pela equipe da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, no mês de maio de 2026, solicitando o apoio da Câmara Municipal para que essa manifestação seja levada ao conhecimento da instituição e dos profissionais como forma de reconhecimento pela atenção, humanidade e profissionalismo demonstrados durante o atendimento. Convite de autoria da Associação dos Veteranos do Alto São Francisco, convidando para participar da solenidade de posse de sua diretoria, a realizar no dia 25 de agosto de 2026, às 20h, no auditório da Credialto. Correspondência eletrônica da Secretaria da Transparência da Câmara dos Deputados, solicitando o preenchimento de questionário. Ofício número 401/2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, encaminhando a proposição de lei número 33, de 19 de agosto de 2026, que institui o Programa Municipal de Enfrentamento à Prevenção à Violência Doméstica, Familiar e Sexual contra a Mulher nas escolas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. Ofício número 402, de 2026, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, encaminhando a proposição de lei complementar número 8, de 19 de agosto de 2026, que altera dispositivos da Lei Complementar 1003, de 1989, Código Tributário Municipal e dá outras providências. Edital de convocação para a 28ª sessão ordinária. Eu vou passar aqui para o vice-presidente Gilvan, porque eu tenho que ir em outra reunião, mas vou quebrar o protocolo aqui antes.
Nós recebemos no e-mail, né, do prefeito de Campo Belo, né? Pelo atendimento da mãe dele aqui na Santa Casa. Agradecendo, mandando encaminhar, né, enviando para vocês o atendimento que a mãe dele, né, esteve aqui na Santa Casa. Então isso é muito bom, né? Campo Belo, né? Uma cidade, acho que até maior que Piuí, se não me engano, né? Pelo atendimento aqui da mãe dele, do prefeito de Campo Belo. Então, parabéns, viu? Eu peço ao vice-presidente, o vereador Gilvan Antônio da Silva, né, o Gilvan dos Penedos, que conduza a sessão a partir desse momento, tendo em vista a necessidade desse presidente participar da solenidade de posse da diretoria da Associação dos Veteranos do Alto São Francisco, entidade criada com o propósito de fortalecer a união, a valorização e o bem-estar dos veteranos e militar da ativa. Então, vocês me desculpem, eu vou passar para o Gilvan aqui, mas está melhor que eu, viu? Está em boas mãos. Boa noite a todos, público que nos acompanha nas redes sociais, público que nos acompanha na Casa Legislativa. Gostaria de estar convidando, recebemos um ofício aqui da Santa Casa, respeitosamente, perante a Vossa Senhoria, solicitar que seja incluída na pauta da próxima sessão ordinária desta Casa Legislativa, designada para o dia 25 de agosto de 2026, a apresentação do simpósio de cardiologia, organizado em parceria entre a Sociedade Mineira de Cardiologia e a Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Gostaria de chamar à frente o uso da palavra o doutor Elton, para ficar à vontade de fazer cardiologista, né, intensivista aí da nossa Santa Casa. E na oportunidade, gostaria de agradecer o Wilson, o João, a Cléry e a Charlene e toda a equipe da Santa Casa. Boa noite a todos. Boa noite. A gente recebeu esse convite da Sociedade Mineira de Cardiologia para realizar um evento muito importante no estado de Minas. O 4º Simpósio Centro-Oeste-Sul da Sociedade Mineira de Cardiologia. E eles, após a Santa Casa de Piuí participar diretamente da organização de um simpósio recente na cidade de São Sebastião do Paraíso, e foi um evento, né, de extrema importância e que a gente conseguiu, né, sobressair nessa organização. Após o final desse evento, a gente recebeu esse convite para então, eles achavam que a gente estava preparado para trazer um evento desse porte para a cidade de Piuí. E então eu procurei a direção da Santa Casa, né, para que contasse com o apoio de podermos trazer esse evento para cá. A parte acadêmica ficou comigo, com o Wilson, né, e a direção da Santa Casa assumiu essa parte de burocrática, né, do projeto, que dá bastante trabalho, acho que até mais do que a minha. Mas a gente conseguiu aceitar então essa empreitada e o simpósio vai acontecer. Ele está programado para o dia 18 e 19 do próximo mês. E, enfim, né, a gente gostaria aí de contar com a colaboração, né, de vocês para divulgação. O projeto é que tenhamos de 200 a 250 profissionais no evento. É um evento, né, bastante grande. A gente vai contar com participação de médicos renomados no estado de Minas. A gente vai ter uma mesa de cardiointensivismo, que é uma proposta recente no Brasil, uma subespecialidade recente entre cardiologia e medicina intensiva. Nessa mesa, a gente vai contar com a colaboração de uma colega da UFMG, né, uma das diaristas da UTI da UFMG, aceitou o convite, a doutora Bárbara vai estar aqui. E a gente tem outras mesas com outros assuntos, diretrizes, insuficiência cardíaca, atualizações das mais diversas. Teremos a presença do presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia e do vice-presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia.
Então, médicos de Poços de Caldas, como palestrantes, né? Lavras, Três Corações, Guaxupé, são BH, como eu falei, Divinópolis, não sei se eu me esqueço de alguma cidade, Três Corações, acho que eu já falei, São Sebastião do Paraíso, a Raquel. Enfim, né, um simpósio realmente para ficar para a história aqui, e que a gente entre, essas são as palavras do presidente da Sociedade Mineira, que Piuí entre na rota da cardiologia do Estado. Então, se Deus quiser, vai ser o primeiro aí de muitos. A Clarinha ficou bem empolgada aí e está ajudando bastante. Ela já propôs colocar um coração enorme na frente, enfim. Ela assistiu à abertura do Congresso da Paulista de Cardiologia, né, que foi há alguns meses, né? Enfim, é considerado um dos maiores do Brasil, né? Aí ela falou, vamos fazer igual aqui. Enfim, né? Mas deve ser um grande evento. E assim, então, venho pedir aí o apoio de vocês e, né, a presença também, né? As inscrições, gente, a Sociedade Mineira contribuiu com isso, são gratuitas, então isso facilita bastante a adesão dos profissionais. É isso. Um outro ponto, eu vou aproveitar o momento, né, fugindo e não fugindo do assunto, agradecer o João Marcos, ele recentemente nos doou um valor, né, financeiro para que pudéssemos, a Santa Casa, adquirir um sistema de intubação, que é um videolaringoscópio. Na verdade, só para que vocês saibam, assim, no Brasil, a gente tem as emergências do Brasil, infelizmente, a gente tem um mau preparo, né, de muitos profissionais que estão, estou falando no Brasil, não estou falando daqui, e a gente tem um trabalho no sul do país, que é, né, talvez uma parte mais desenvolvida, mas, enfim, que mostra a mortalidade de até 60% dos pacientes submetidos à intubação orotraqueal por dificuldade técnica, 60%, é impressionante esse número. E os artigos, os estudos mostram em todo o mundo em que a intubação feita por videolaringoscopia diminui muito, né, essa mortalidade, esse erro, facilita muito para o profissional, principalmente o profissional que está aprendendo, que não tem tanta experiência, porque quem tem muita experiência não vai fazer tanta diferença, mas quem não tem, faz. E o João, né, doou aí para a Santa Casa, eu falei com ele da importância, eu tenho até um particular meu que eu comprei, ando com uma maletinha todo dia, mas ele doou aí um para a Santa Casa. E também já aproveito para pedir para vocês, né, a gente vai ter na mesa de cardiointensivismo, na palestra da doutora Bárbara, inclusive falando desse assunto, que é o retorno do Swan-Ganz. Swan-Ganz é uma monitorização invasiva, o nome técnico é catéter de artéria pulmonar, o apelido é Swan-Ganz, que foram os irmãos que inventaram esse catéter, essa monitorização. Um catéter que ficou em desuso há algum tempo e vem voltando forte para a monitorização invasiva das UTIs cardiológicas do Brasil. É uma monitorização muito específica, gente, realmente quem precisa dela é um paciente muito crítico, um paciente que esteja realmente num quadro muito grave. Mas nesse contexto ela é insubstituível. E a gente tem aparatos de monitor para poder usar esse tipo de monitorização. O catéter em si não é um valor caro, né? A Santa Casa conseguiria comprar esse catéter como a gente compra outros catéteres, mas falta uma coisa, falta um cabo de conexão entre o monitor e o catéter. Esse cabo, ele após comprado, ele dura aí anos, né? Então, a gente não tem esse cabo, né? Então, enfim, né, fica aí o pedido e vocês vão poder ver no Congresso a importância dessa monitorização, que faz diferença num paciente crítico, né? Sim, a gente exatamente, assim, é um congresso, um simpósio multidisciplinar, então, né, toda a área ligada à parte médica, né, enfermagem, fisioterapia, médicos, estudantes de medicina, acho que também eu me lembrei disso, acho que, né, se pudessem estender o convite para os médicos da saúde primária, atenção primária, PSF, porque principalmente a parte cardiológica, diretrizes em insuficiência cardíaca, isso faz parte do dia a dia de profissionais como eles, que com certeza vão se beneficiar do que vão
ver lá e poder discutir, perguntar, enfim. Então, acho que levar esse convite para eles possam participar, enfermagem, técnico de enfermagem, né? Todo mundo aí da atenção primária. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Gente, obrigado. Boa noite. O doutor aqui falou tudo, né? Mas a gente reforçando, contamos com todo mundo, né? Para ir lá, o simpósio é o primeiro, vamos fazer bonito, mostrar lá a Santa Casa, com a população ajuda nós. Eu acho que a gente vai fazer tudo para dar certo, né? Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar aqui, né, o doutor Elton, um médico a qual eu tenho muita estima, admiração. Tive o privilégio de trabalhar com ele, com a Charlene, com o Wilson diretamente, desde o início da UTI da Santa Casa aqui de Piuí. Nós passamos uns bons momentos ali entre desativação, reativação, e a gente esteve ali o tempo todo juntos, né? E eu aprendi, senhor presidente, com essa equipe, a valorizar o estudo e o conhecimento. Pensa num pessoal que gosta de estudar, Shirley, de se aprimorar, de buscar por conhecimento. Eu já disse algumas vezes, não canso de dizer, que eu tenho total segurança de confiar a minha vida e a vida da minha família nas mãos de um profissional como o Dr. Elton. De alto gabarito, uma pessoa que estuda, extremamente qualificada, e a gente sabe que tem um amor gigantesco pela profissão, né? Faz isso com muito amor mesmo pela sua formação. Gostaria de saudar também de maneira muito especial o Wilson, a Charlene, ao provedor, o João, e a Clerinha também, vice-presidente, e cumprimentar a Santa Casa pelo importante passo que está sendo dado. Eu sempre falei com o Joãozinho que a Santa Casa, né, com o João, ela tem que abrir portas para permitir que capacitações, educações continuadas, investir na educação e que esses profissionais sejam capacitados aqui. Inclusive, eu estava conversando com ele recentemente, nós temos turmas hoje, técnico de enfermagem, enfermagem superior, medicina, e a nossa Santa Casa tem uma estrutura fantástica para receber esses profissionais que vão aí prestar um serviço de mão de obra futura para a própria instituição. Então, eu gostaria de cumprimentar vocês, doutor Elton, a todos vocês. Será épico na nossa cidade, será de uma grandeza, né, extrema recebermos um congresso desse porte. E eu gostaria de direcionar ao presidente dessa casa e aos nobres colegas para que a Câmara possa auxiliar na divulgação desse evento, né, de forma que a população possa cada vez tomar conhecimento e que nós possamos envolver a saúde pública também para valorizar esse evento que está acontecendo, que é uma porta aberta para muitos outros eventos que ainda virão na nossa cidade de investimento na área de saúde. Eu conversava, para finalizar, com o Humberto do IFMG e eu dizia a ele, Piuí é a cidade da saúde. Isso é inquestionável. Nós temos que investir na qualificação de profissionais no âmbito da saúde. E eu dizia até para o Humberto, diretor do IFMG, Piuí tem pressa de ter um curso superior na área de enfermagem aqui, porque nós precisamos qualificar esses profissionais que aqui ficam para melhorar ainda mais a qualidade do nosso mercado de trabalho. Então, parabéns a vocês pela iniciativa, Deus abençoe e eu estarei lá com certeza. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez a toda a diretoria de Santa Casa. Não estou vendo o Gustavo aqui, né? Mas também mando um abraço a ele, que sempre que a Santa Casa está presente, ele, quando pode, está aqui. Charlene, muito obrigado. Doutor Elton também. A gente sabe aí da competência, né? Que o doutor Elton, como médico, é à frente também da Santa Casa, auxiliando. O doutor Elton, João Marca, 6 anos atrás, ele me passou um medicamento para pressão, não precisou de voltar mais não, então... Viu? O coração tá bom. E também é muito importante ver a presença de vocês aqui, só para concluir. E como o presidente falou, quando a gente tem uma notícia boa, positiva, de um elogio, igual foi citado aqui, que é a mãe do prefeito, né, João? De Campo Belo, que precisou do atendimento aqui,
e foi muito bem atendida. Eu falo, né, Clério, que a gente está aí à frente, a gente sabe dos desafios, sabe das dificuldades, mas eu falo que o melhor hospital da gente, Fabinho, é o da nossa cidade. Então, mais uma vez, parabéns a todos os funcionários, né, toda a Santa Casa em geral, todo o corpo docente, médico, aos funcionários, enfermeiros, podem contar sempre com a gente. Se vocês precisarem aqui, tapete vermelho para vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para o pequeno expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite a todos que estão presentes, ao público que está aqui. Eu vou dizer a comunidade da Santa Casa e a comunidade defensora dos animais. Uma luta muito, muito nobre, principalmente porque são voluntários. E aos nossos colegas de trabalho. Eu gostaria de passar um vídeo que será, inclusive, o tema do nosso seminário, segundo seminário Agosto Lilás, Enfrentando a Violência Doméstica. Já disse para você não usar esse tipo de roupa. Se eu te bati, foi porque você me provocou. Você, minha mulher, tem que fazer o que eu mando. Me passa a senha do seu celular. Se não deve nada, não tem o que esconder. Você não vai sair com suas amigas sem mim. Eu só tenho ciúmes porque te amo. Você não precisa trabalhar, eu cuido do dinheiro. Esse dinheiro é meu. Você não decide nada sem mim. Você não é ninguém. Ninguém vai acreditar em você. Você está exagerando. Foi só um empurrão. Foi só uma vez. Não vai acontecer de novo. Casamento é assim mesmo. Você tem que aguentar. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ele é um bom homem, só perde a cabeça de vez em quando. Você tem que pensar nos seus filhos antes de separar. Se você me deixar, vai se arrepender. Se você sair desta casa, eu tiro seus filhos de você. Você não pode falar com ele, eu não gosto. Onde você estava, com quem? Porque demorou. Eu decido onde você vai e com quem você fala. Você é louca, isso nunca aconteceu. Você me obrigou a fazer isso. Você é minha esposa, não pode dizer não para mim. Eu só gritei porque você não me escuta. Você não serve para nada. Olha como você está. Quem vai querer você além de mim? Se contar para alguém, você vai se arrepender. Eu vou mudar dessa vez, é verdade. Foi só uma discussão de casal. Não é normal, não é cuidado, não é amor. Rasgue o silêncio, não os seus direitos. Erga a sua voz, não esconda a sua dor. Você não está sozinha, você não tem culpa não. Você é forte, você é livre, você merece proteção. Não precisa suportar, não precisa se calar. Há uma rede de proteção pronta para te amparar. Violência física é violência. Violência psicológica é violência. Violência sexual é violência. Violência patrimonial é violência. Violência moral é violência. Violência vicária é violência. Não se cala.
está sozinha. Você não tem culpa. Você é forte, você tem voz. Rasgue o silêncio, não os seus direitos. Juntas somos mais fortes. Este é um trabalho que foi feito hoje na Escola Municipal Coronel Fidelis, com participação dos profissionais, com participação de mães com as suas filhas, então a autorização já foi dada pelas próprias mães, e da Procuradoria Especial da Mulher. Eu quero aproveitar este momento para fazer um convite muito especial a toda a população de Piuí. Nesta quinta-feira, agora, depois de amanhã, dia 27 de agosto, a partir das 17 horas, na Câmara Municipal de Piuí, será realizado o segundo seminário Agosto Lilás, fortalecendo redes de proteção, integração, prevenção e novos mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher. Existem novas leis, novos mecanismos. Será um momento de informação, conscientização e principalmente de fortalecimento de nossa rede de proteção. Teremos a participação de profissionais e autoridades que atuam diretamente no enfrentamento à violência contra a mulher, abordando direitos, formas de violência, prevenção, acolhimento e mecanismos disponíveis para a proteção das vítimas. Como procuradora especial da mulher desta casa, reforço que nenhuma mulher precisa enfrentar a violência sozinha. Informação também é proteção, e conhecer os nossos direitos pode salvar vidas. Por isso, convido as mulheres, as famílias, os profissionais da rede e toda a comunicação. Venham participar conosco. Dia 27 de agosto, quinta-feira, a partir das 17 horas, aqui na Câmara Municipal de Piuí. A participação de todos é muito importante. Juntos podemos fortalecer essa rede e dizer cada vez mais alto: violência contra a mulher não tem justificativa e não pode ser silenciada. Eu friso a frase: rasgue o silêncio e não seus direitos. Participem. Talvez a violência não é diretamente com você, mas é com a vizinha, é com um parente, é com alguém que realmente precise ser acolhido e dar as mãos. Obrigada. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra, pequeno expediente. Gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste, público presente, direcionar os cumprimentos à Santa Casa. Está aqui também os nossos amigos da causa animal, né? Cauã, Fabiana, Gigi, né? E também todos os companheiros que ombram esse lindo trabalho. Pastor Gés está ali atrás também para acompanhar a homenagem que será dada à sua esposa, né? Que receberá o nome aqui após deliberação desse plenário de um residencial onde serão construídas 19 moradias sociais. E eu gostaria de falar, senhor presidente, que eu recebi com muita alegria a notícia que houve uma reunião entre o jurídico da prefeitura e os colaboradores do setor de endemias da Prefeitura Municipal de Piuí. Ou seja, eles recebiam 20% de insalubridade e agora, por reconhecimento de uma normativa que é federal, eles passarão a receber 40% de insalubridade, porque nós batíamos na tecla aqui nesta casa que deveria ser pago, né, Shirley, esta insalubridade, porque eles lidam com várias exposição de agentes que caracterizam um certo tipo de risco para esses profissionais. Eu quero dizer só que o método de pagamento ainda precisa ser revisto. Está sendo proposto um pagamento sobre, né, o salário mínimo, o cálculo de 40% sobre o salário mínimo, alegando que existe uma legislação municipal a respeito desse assunto. Porém,
o cálculo não deve ser feito sobre o salário mínimo. Ele tem que ser feito sobre o salário base, né, visando a legislação federal que está vigente. Outra coisa, gostaria de falar também, endossando o que a Shirley falou aqui na semana passada, que precisa urgentemente ser revista a questão dos agentes comunitários de saúde. Eles não recebem valor de insalubridade e a lei federal prevê o pagamento de insalubridade para esses profissionais. O que está acontecendo é que a Ergosec, empresa de segurança do trabalho, emitiu um laudo falando sobre a questão deles não estarem recebendo ou não se enquadrarem para receber a insalubridade. Mas nós temos hoje uma normativa federal e ela deve ser cumprida. Municípios da região já estão efetuando pagamento para esses profissionais. E está tramitando no Congresso Nacional, foi aprovado a PEC 14, salvo engano, está tramitando a PEC 18, que também está relacionada aos agentes comunitários de saúde em endemias, regulamentando salários, regulamentando tempo de aposentadoria especial e regulamentando o pagamento de insalubridade. Então, né, Shirley, o município deveria já estar executando esse pagamento. Eu gostaria, tomei a liberdade de ligar para a doutora Célia hoje, do jurídico. Ela me disse que tem uma avaliação recente que foi feita, porém eu quero pedir aqui, através da Câmara, que sejam adotadas medidas para que a Prefeitura, que é o órgão responsável, possa se reunir com a Ergosec, estar a par dos laudos que são emitidos para com essa categoria, porque já deveriam estar recebendo a insalubridade que é devida. E não só eles, tem vários cargos hoje na administração pública que carecem de uma revisão das suas insalubridades, né? Teve o pessoal da Ergosec aqui, a Shirley falou da educação, Lúcio falou da questão do pessoal dali, dos motoristas de ambulância, e a gente sabe da necessidade de revisar essas questões. A gente batia muito no ponto aqui nessa casa, e a gente sabe que o concurso ele foi muito bom para a população de modo geral, mas eu ainda acho que a Prefeitura tem que trabalhar para construir um plano de cargos e salários efetivo que possa realmente valorizar o servidor público. Hoje a gente tem alguns profissionais dentro da administração que o salário ainda precisa ser revisto porque é um salário muito pouco, né? E muitas vezes não aparece tantos candidatos para essas áreas, porque são áreas pesadas, são áreas que demandam um certo esforço físico, mas o salário ainda carece de um olhar sensível e merece uma atenção no intuito da valorização. No mais é só, senhor presidente. Vereador João Lúcio de Matos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público presente. Uma boa noite a todos vocês. Agradecer primeiramente a Deus, né, por mais um dia, né, estarmos abençoando para que nós possamos continuar o nosso trabalho. Senhor presidente, semana passada, sexta-feira, associação, no início do ano passado, senhor presidente, nós começamos, né, um trabalho voltado com as famílias de crianças atípicas, né, em nosso município, e eu levei o entendimento dessas famílias da importância que era criar uma associação voltada para atender essas crianças, né? Espera-se muitas vezes do poder público e às vezes, muitas das vezes, o poder público não consegue atingir, né, e ajudar essas crianças. Então, em algumas reuniões que eu tive com elas no ano passado, com as famílias, foram muitas famílias, eu consegui, né, graças a Deus, convencer elas que realmente as famílias também precisavam de tomar uma atitude. E graças a Deus, né, foram 3 reuniões e depois a gente buscamos a associação ali de Passos e eles agora fundaram uma associação, né, a FAP. Então, senhor presidente, eu acho que é muito importante essa associação
para o nosso município. Nós temos hoje uma população de mais de 700 crianças no nosso município que está enfrentando, né, o problema do autismo, das doenças raras. Nós temos famílias que estão passando dificuldade por não saber, né, o que fazer muitas das vezes, por não ter um profissional adequado para atender quando precisa. A gente sabe que a prefeitura faz o que pode, mas infelizmente não consegue atender. Nós sabemos que há um número muito grande, né, de pessoas que tentaram até mesmo suicídio. Alguns pais pensaram até mesmo em tirar sua própria vida ao enfrentar um drama que é ter, né, ali uma criança com espectro autista ou doenças raras. Essa entidade, eu tenho certeza que ela veio, né, para fazer a diferença no nosso município, e eu fico muito feliz, né, de ter dado o pontapé inicial ali para que hoje é uma realidade em nosso município. Eu quero agradecer a Cristiane Faria Souza, né, que é a presidente ali da associação, e através dela toda a diretoria dessa associação. E eu acho que vai fazer a diferença, com certeza. E já aproveitando, né, a oportunidade, já fiz também a primeira indicação, né, voltada para essa associação, a indicação solicitando um terreno para que seja construído no futuro, né, a sede dessa associação. Eu tenho certeza que muito em breve mesmo, nós teremos aqui em Piuí, funcionando em pleno vapor, a Casa do Autista, onde vai dar segurança e um tratamento especial para todas essas crianças e essas famílias. Senhor presidente, e também uma van adaptada junto ao deputado Cássio Soares, para que também possa fazer o transporte dessas crianças. Nós sabemos que é um pouco demorado, tudo que envolve o poder público é muito demorado, então nós estamos aqui no início dessa associação, no início dos trabalhos, já pedindo para que no futuro, muito breve, possa chegar, né, esse terreno e também esta van para atender essas famílias e essa entidade. Senhor presidente, quero encerrar aqui minhas palavras. Quero aqui deixar, né, a toda a família ali do nosso pastor Nilton, né, que faleceu essa semana, a todos os membros da igreja que, né, perderam o seu pastor. Nós sabemos que é muito triste, né, porque ele é o fundador da igreja, né, e fundou a igreja ali. Nós sabemos que muitas pessoas ali tinham ele como, né, como o seu pai ali na fé mesmo. Então, a toda a família, né, todos os membros da igreja Explosão de Bênçãos e Milagres, aos seus irmãos, aos familiares aqui, né, um abraço forte e que Deus possa confortar todas as famílias. Senhor presidente, por hoje é só. Um forte abraço. Peço ao secretário que faça chamar dos vereadores inscritos para o grande expediente. Vereadora Shirley Gonçalves. Senhores, dando continuidade, primeiro eu quero pedir desculpas por ter ultrapassado o pequeno expediente, mas o assunto é de extrema importância. E só complementando, as 3 palestras que teremos, a inscrição começa às 5 horas, cadastramento, às 18 em ponto começam as palestras. A primeira é com a sargento Andressa, que vai estar falando sobre a forma que a polícia aborda, como procurar, como denunciar, vai ser muito, muito bom. E a segunda é com a meritíssima doutora Ana Luísa, que também vai estar falando da nova legislação e como buscar esse apoio. A terceira será com a Liege Guimarães, que vai falar sobre as dores que ninguém vê. Bom, continuando, eu quero primeiro agradecer, porque quando você pede alguma coisa à prefeitura ou a uma autarquia e ela resolve no mesmo dia, tem que ser parabenizado. Hoje eu entrei em contato com o Eduardo Saai, fiz um vídeo, mandei para ele, ali na Simeão Goulart, um vazamento de água no asfalto, e correndo, água embora. Falei com ele, era mais ou menos meio-dia, e 4 horas da tarde, exatos, o pessoal já estava lá arrumando. Eu achei assim, rápido, ágil. Portanto, eu quero parabenizar ao Eduardo de Assis, o Eduardo Saai, e aos servidores que trabalham no Saai, que prontamente resolveram o problema. Bom,
Trago a indicação de número 409, onde eu estou solicitando melhorias e reforço na iluminação pública da rua José Terra, no bairro Nova Brasília, com a instalação de novos pontos de iluminação ou substituição das lâmpadas existentes por equipamento de maior eficiência luminosa. Segundo as informações que foram encaminhadas a essa vereadora, alguns trechos da referida via encontram-se bastante escuro durante a noite. Situação essa que tem causado preocupação e insegurança nos moradores, especialmente em razão da dificuldade de visualização da movimentação de pessoas e veículos na rua. A iluminação insuficiente também compromete a eficiência das câmeras de segurança instaladas nas residências, dificultando ainda a identificação de pessoas duvidosas que circulam ali pelo local durante o período noturno. A indicação de número 408, estou solicitando a realização de poda de árvores localizada na rua Clarimundo José da Silveira, nas proximidades entre os imóveis 90 e 100 do município de Piuí. Ocorre que as árvores estão tombando sobre as residências. Peço ao setor do meio ambiente a poda das mesmas o mais rápido possível. A indicação de número 412, estou solicitando disponibilização de vaga para a criança Eloá Soares Xavier Nunes, nascida em 9 de novembro de 2024, no CEMEI Laura Mota, considerando a proximidade da instituição com a residência da família e as dificuldades enfrentadas pela mãe para realizar o deslocamento diário até a unidade de ensino atualmente frequentada pela criança. Na indicação de número 410, que tem fotos, estou solicitando a realização de limpeza geral, capina e retirada do mato e vegetação nos cantos e margens dos passeios da rua Simeão Goulart, Francisco Camarano e Tereza Ostalácio, conforme demonstrado nos registros fotográficos realizados no local. Há pontos em que o mato se encontra alto junto ao passeio e meios fios, além do acúmulo de terra e outros resíduos à margem da via. Situação essa que prejudica a conservação e o aspecto de limpeza das ruas. Só tem essa foto? Também a próxima indicação 420, que tem fotos. Estou solicitando a realização de limpeza geral, capina, roçada, retirada dos lixos e demais resíduos, bem como melhorias e recuperação dos passeios públicos no trecho final da rua Pio 12, sentido Cruz do Monte, e no final da rua Tereza Ostalácio, especialmente nas proximidades da caixa d'água. Passou? Não mais velocidade? Ali, olha, gente, não tem nem passeio. Como que um cidadão vai passar? E vamos lembrar que a Cruz do Monte é um cartão postal da nossa cidade. Olha a próxima caixa. O lixo, os entulhos. Isso não pode acontecer. Hoje eu estive conversando com o Tiago Santos, da Casa da Cultura. Ele está para conseguir uma verba de R$600 mil que irá revitalizar tudo ali em cima, com quiosques e um monte de coisa. Mas como que a entrada está lastimável? Portanto, solicita aí com urgência que seja feita a devida limpeza desses dois locais. Na indicação 407, que tem um vídeo, solicito melhorias na iluminação pública da rua Antônio Goulart Silva, nas proximidades. Olha para vocês verem. Pode aumentar o som que o próprio morador fala. Escolinha. Jardim Crescer. Aumenta o som. Que Shirley. O Antônio Goulart Silva. Que é a escolinha. Jardim Crescer. Frente à escolinha tem esse poste, bacana, tem uma luz. À frente ali tudo, ó, tá iluminado, né? Que é sentido a Piuí, sentido centro, né? Essa posição que a gente tava olhando. Voltando para cá, ó. Essa aqui é a última
O último poste que tem luz e tem mais um poste aqui no passeio. O que eu tinha te falado, tá vendo? Ficava muito bacana aqui no final da escolinha, aqui no final da rua, onde que já é bloquetado, tudo certinho lá, tá vendo? E falta uma luz ali para ficar 100%. Aí iluminava toda a rua, finalzinho da rua ali, que é tudo bloquetado, tá vendo? Tem Lembrando que ali tem 3 residências naquele escuro. O muro da escola. Esquece de mim não, tá? Bom, segundo o uma relato lâmpada ali para aquele poste vai ficar nota 1000. Segundo o relato, então, dos moradores, há necessidade de ampliação da iluminação pública. Eu já havia feito esse pedido, salvo engano, 2 vezes, essa é a terceira. No sentido da parte vicinal, o motivo pelo qual se solicita a realização do estudo técnico visando a extensão da rede. Ora, isso é segurança. 3 casas adiante estão no completo escuro, no breu mesmo. Vamos pensar segurança para os moradores, para as crianças, para as famílias que ali moram. Portanto, reforço pela terceira vez que seja feita a instalação de iluminação em poste. O poste já existe, mas não tem as lâmpadas. Então, solicito a administração aí em tempo hábil para efetuar essa benfeitoria. Na indicação de número 411, que também tem fotos, solicitando melhorias na iluminação pública da rua Nilza Coelho, no bairro Santa Clara, especialmente na proximidade 291, tendo como referência a Mercearia Dois Irmãos. O que ocorre? Trocaram as lâmpadas. Legal. O problema é que elas apagam. E fica, daqui para trás, fica tudo escuro. A lâmpada, ela acende e do nada apaga. Quando eram as lâmpadas antigas, estava legal. Agora, com essas novas LEDs, nós não sabemos se a qualidade é inferior, mas o fato é que elas simplesmente apagam. Começa a apagar na primeira e vai indo e olha lá como que fica. Portanto, solicito aí que seja observado essa situação e trocado por lâmpadas melhores, de forma que mantenha os moradores em segurança. Obrigada. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Peraí. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, aos servidores da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público que hoje se encontra presente na casa, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, eu queria estar hoje fazendo um agradecimento, né? Nós estivemos ontem na cidade de Belo Horizonte, né? Esteve lá eu, o presidente Zé Wellington, né? O vereador Fernando Detetive, também o Donizete, representante da região de São Leão, representando os colegas, né, João Marcos, Shirley, representando nosso companheiro também São Roque. Nós fomos levar algumas demandas, né, ao deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, a deputada estadual Amanda Teixeira Dias, né, e o chefe de gabinete dele, no Frank, nos recebeu muito bem, recebeu os ofícios levados, né? A gente teve lá para reivindicar alguns recursos para a região ali do São Leão, né? A gente sabe que o nosso prefeito, Dr. Paulo, já licitou, né? E em breve a empresa vencedora já vai começar a fazer a terraplanagem, né, a preparação do solo para receber o asfalto do lado de cá da ponte do São Leão. A gente sabe da dificuldade dos produtores rurais, do escoamento, né, da região ali. A gente, do lado de lá do São Leão, a gente tem vários produtores que são piauienses, né, e quando fazem as colheitas e vêm trazer o produto, tem a dificuldade de subir, não só do lado de cá, como do lado de lá. Nós estivemos em reunião em Bambuí com o prefeito de Bambuí, com o Firmino, o qual a gente também quer agradecer, né? Nos recebeu muito bem lá,
alguns produtores foram no dia, né? Foi eu, o Fernando, o Zé Alberto, representando os demais vereadores. E a gente solicitou um recurso para que ajude o lado de lá, né? E houve um contato já direto com o chefe de gabinete do deputado, né? E ele vai pôr o recurso para a cidade de Bambuí para atender a demanda do lado de lá. A gente sabe que a subida de lá é bem pior do que a de cá. Daqui sempre manteve arrumadinha, sempre, né? Mas mesmo assim a dificuldade era grande. Então quero aqui agradecer ao Frank, né? Ao deputado Marcelo Álvaro Antônio, a Amanda Teixeira Dias, que está sempre nos recebendo bem e atendendo, né? Acolhendo as nossas demandas, os nossos pedidos. A gente sabe que a empresa que vai asfaltar lá no São Leão, né? Ela estava finalizando, né? Algumas ruas em Piuí, que é objeto, né? Do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio. Foi um valor de 700 mil, foram feitos uma rua lá próxima ali, o Zebico, Pedro Veloso, né? As duas aqui no trevo do Café Altã, lá ao lado do Canil. A gente sabe da dificuldade que era ali mesmo no Canil, a poeira do pessoal que descia lá, o pessoal que trabalha no Canil sempre incomodado com aquilo, porque acaba atrapalhando o trabalho deles, né? E já está asfaltado, graças a Deus. A gente só tem que agradecer. A gente vai estar trazendo depois de tudo finalizado as fotos para poder agradecer. Fabinho, olha que coisa, né? Essa semana passada eu solicitei que a equipe que estava vacinando os cães, gatos, vacinasse após a ponte do São Leão, uma família lá com 9 cães, que vacinasse. E em conversa com o prefeito, isso não é possível porque era outro município. Sendo que nós temos pessoas de Piuí que votam em Piuí e que estão ali. E não foi possível vacinar os animais. É do lado de lá. A gente tem uma concessão, lógico, né? Principalmente na preparação das estradas. Piuí pode adentrar a um certo limite e Bambuí pode adentrar do lado de cá. Mas, na verdade, só Piuí que fazia esse papel, porque a questão dos produtores, a maioria do lado de lá da ponte, ser piuiense e os produtos, né, virem para cá. A gente agradece, né, o prefeito Firmino, que nos acolheu muito bem. Ele está pronto para somar, para ajudar, né? E o doutor Paulo já deu o pontapé inicial. E eu falo, Shirley, que a gente não tem que fazer tudo, mas você tem que pelo menos dar o pontapé. Rua Floriano Peixoto, ficou naquela, vai fazer, mas teve que dar o pontapé. Né? Hoje já está onde? Lá tem um recurso para cair lá, o dia já está em conta, mais 400 mil, que é do deputado Marcelo Álvaro Antônio. Então eu creio que vai andar bem longe para atender os moradores daquela região ali. Então a gente só tem que agradecer, né? E um trabalho, eu falo assim, que é um trabalho de resultado, né, Gilvan? Eu falo que os vereadores aqui dessa casa correm atrás, sempre buscando, sempre correndo atrás. E aos poucos, né, Fernando? Nós tivemos em Belo Horizonte ontem, bons frutos serão colhidos. E também queria estar agradecendo, senhor presidente, a equipe das estradas, né? Que estiveram, não tive jeito de ir lá, mas fizeram a raspagem na subida da Belinha, onde estava com um problema bem grande, mas não fizeram tudo que podia ser feito, porque estão aguardando as chuvas. Eu achei que hoje ia molhar bastante, mas foi uma chuva passageira que não apagou nem a poeira. Então tem que esperar molhar para poder fazer um trabalho mais assertivo, né? Que fazer a raspagem para poder estar jogando material para o material aderir à terra molhada. E também agradecer a equipe, né, JJ da Iluminação Puca, que estão aí empenhados, né? A gente sabe que está tendo 2 equipes, a implantação das novas luminárias, né, de 200 watts, e também a JJ. Então tem alguns pontos que a gente estou com as reclamações, foi passado e eles pediram para guardar um tempo, porque vão ser trocadas. Porque os meninos vão lá, arrumam, depois vem a outra equipe, tira a lâmpada que está funcionando para colocar mais forte. Então está pedindo, Fabinho, aonde nós tivermos aqui o direcionamento, o mapeamento deles, a gente pede o pessoal para ter um pouquinho de paciência, que vai fazer a troca, então para a gente não ter que tirar a lâmpada queimada, põe uma nova, eles vêm, tira a nova, para colocar uma outra nova de 200 watts.
Então, queria estar agradecendo aqui a Leda, o Vinícius, né, que está sempre aí, da equipe JJ, que é a terceirizada que nos dá suporte. No mais é só, senhor presidente. Muito obrigado. Fabinho, só um comentário, você comentou e citou meu nome, realmente é a importância muito grande dessa questão ali daquela parte do São Leão ali, ser feito esse trabalho. A gente sabe, a maioria dos produtores de Piuí trazem sua safra, compram aqui, utilizam a cidade vindo para cá. Uma grande dificuldade, até o prefeito estava comentando, o dinheiro já está na conta, já está licitado, a grande dificuldade é a empresa de estar realizando o serviço. Já tem mais de 3 meses que ele passou, que a empresa que ganhou a licitação, Chile, já está para fazer o serviço e não faz. Então, assim, igual você comentou, a gente tem que dar os parabéns sim ao prefeito Dr. Paulo, porque é uma atenção que ele vai dar para ali que nunca foi dada. Então, assim, a gente espera que o prefeito Firmino, sabe, do trabalho que ele está fazendo lá, vocês estiveram lá, de também auxiliar do lado de lá. Eu acho que essa união de forças, independente de partido político, quem ganha é a população que precisa, né? Então, mais uma vez aqui a gente fala, a grande dificuldade hoje no setor público é a licitação. O dinheiro está em conta, a empresa licitada, a empresa não realiza o serviço. Então, assim, essa agilidade aí, ela ajuda muito. E a gente sabe que isso aí com o prefeito não tem essa questão, né, Fábio? Então, assim, parabéns a todos os envolvidos aí, né? Que ganha a população. Senhor presidente, me inscrevi também só para fazer as últimas considerações. Gostaria de trazer uma questão aqui. Estive conversando com o nosso prefeito municipal e eu acho que é de extrema importância. Inclusive, a gente sabe que demanda de uma questão orçamentária, mas eu vejo uma cidade vizinha nossa aqui, que é a cidade de Passos, que fizeram uma implementação do CAPS infantil. Eu já defendo isso há algum tempo nessa casa, já falei isso em reunião também da saúde aqui, e a gente sabe o número de crianças e adolescentes que estão crescendo em escolas com ansiedade, síndrome do pânico, comportamento de suicida, né, mutilação. Nós precisamos de um órgão, né, de um setor de apoio para acolher essas crianças e adolescentes, para dar um suporte para essas crianças e adolescentes no nosso município. Eu trabalho na área de saúde, eu sei o que a gente vivencia, né, Clarinho? Nos atendimentos ali, né, João, no hospital, e eu vejo de suma importância. Eu estive visitando com o Fabinho em Passos, para vocês terem ideia, pouco tempo depois que inaugurou. E nós voltamos 1 ano depois em que já estava funcionando o CAPS-I. E a gente teve um feedback muito positivo. Eles disseram que há uma sincronia de trabalho entre o eixo de educação e saúde, e eles tiveram ali indicadores bem positivos sobre a implementação desse tipo de serviço. Eu acredito que o município deve trabalhar nesse sentido pela implementação desse serviço que é de extrema importância. Eu recebi um ofício do munícipe sobre a rua Francisco Camarano. Inclusive, ele me encaminhou um vídeo, é aqui próximo a Getúlio Vargas, né, onde tem um trailer ali na esquina, ele falando sobre a dificuldade que está do veículo de transporte escolar passar naquela via em alguns horários do dia. Tem veículos grandes parados de um lado, outros veículos do outro, e o ônibus escolar está tendo que fazer muitas manobras para conseguir passar ali naquele trecho. Inclusive, o vídeo que ele me mandou, ele falou, olha, João, já aconteceu de esbarrarem no meu carro e no carro de terceiros que estavam parados também na via. Então, pedir ao setor de trânsito que possa avaliar a possibilidade de uma melhor sinalização daquela via para atender ali de melhor forma a questão desse munícipe e também dos moradores ali. Eu queria cumprimentar tanto a fala da Shirley quanto do Lúcio, são assuntos muito pertinentes, tanto do autismo quanto também da violência contra a mulher, e gostaria de falar sobre a importância, né? O Lúcio falou de uma van, mas eu gostaria de chamar a atenção, inclusive fiz um levantamento em algumas cidades, tem até veículos hoje que são destinados para a causa da inclusão, mas eu acho muito bacana o município que investe realmente na inclusão. A inclusão não seria criar um veículo próprio, seria adaptar aquilo que a gente tem para receber essas crianças de maneira segura, acessível e incluída dentro dos ambientes que a gente tem, dentro dos veículos que a gente tem. Hoje tem um carro na prefeitura que leva pessoas com deficiência, inclusive pessoas cadeirantes,
eles levam para as escolas, para o ambiente escolar, e isso nos acende um sinal de alerta. Os próximos ônibus que a prefeitura for adquirir, os próximos, né, Shirley, veículos da área de saúde, já devem contemplar as pessoas com deficiência, porque nós estamos vendo os números crescentes. Nós temos que dar suporte para esse público na nossa cidade. Então, eu achei muito pertinente a fala de ambos os colegas vereadores, e eu acho que o município tem que trabalhar, sim, para adaptar os veículos, adquirir veículos novos que possam atender aí as pessoas com deficiência. Inclusive, falei aqui nesta casa e volto a repetir também, já está na hora de nós termos ou um departamento ou uma coordenadoria municipal que possa ser designada para a causa da inclusão na nossa cidade. Alguém que responda pela pasta da inclusão no município de Piuí, para organizar políticas públicas, para estruturar o serviço e para fazer esse serviço ser realmente efetivo. Porque hoje as mães cobram muita coisa e com razão. Tem algumas que enfrentam ainda muitas dificuldades nesse campo. E eu acho que o município ainda pode avançar exponencialmente nessa questão desse assunto. Eu gostaria de dizer que eu estive conversando com o Tiago, falando sobre o Fest Gospel. Até mencionei aqui, para que ele se torne um patrimônio cultural e material do município. É um evento hoje religioso na nossa cidade, mas eu recebi uma notícia que ele já está inventariado. E esse evento já faz parte do patrimônio cultural do município e material, né? O pastor Jesus, inclusive, é do Conselho, né, de Cultura, está integrando lá junto, né? E eu recebi essa informação, o que nos dá uma segurança muito grande, porque as cadeiras passam. Nós estamos aqui transitoriamente, mas o que a gente quer é que o legado daquilo que foi construído possa ser deixado em atividade quando a gente aqui já não estiver mais. Gostaria de falar sobre uma observação que fiz ao prefeito. Tem uma faixa de pedestre em frente à clínica São Rafael. De um lado ela tem uma rampa de acesso, do outro lado ela termina no meio-fio. Ou seja, o cadeirante ele sai de uma rampa do acesso, mas ele não consegue acessar do outro lado porque tem um meio-fio como barreira. Então eu gostaria de solicitar ao executivo, inclusive passei isso também a ele, para que possa ser feita esta rampa, contemplando a acessibilidade, né, das pessoas com deficiência. Para terminar, senhor presidente, queria só dizer aqui, nós temos um projeto extremamente importante que foi aprovado nessa casa, que é o Banco de Alimentos. Projeto fantástico. E eu volto a reforçar em cima desse projeto. É um projeto que vai estimular as hortas comunitárias, que vai integrar a produção de alimentos e vai destinar para as instituições, para as famílias carentes, para quem mais precisa. Hoje, tem cidades que têm um programa chamado Cesta Verde. É uma cesta de verduras e legumes que é ofertada para pacientes com diabetes, para pessoas de extrema causa social, para pessoas assistidas pelo serviço social. E a gente sabe que a nossa Santa Casa hoje de Piuí recebe doação do Banco de Alimentos de Formiga. Ou seja, eles pegam alimentos lá, né, uma vez por semana e trazem para a nossa Santa Casa. Nós temos a oportunidade de fazer valer esse projeto aqui. Ele está aprovado por esta casa, ele precisa ser ativado no nosso município. Inclusive, Gilvan, lá em Penedos, já pensou ter uma horta comunitária lá em Penedos, produzindo alimento, valorizando ali o homem do campo, aquele que produz, e de certa forma abastecendo as famílias? Seria extremamente importante. E eu volto a dizer que é necessário que a gente possa reforçar esta cobrança, porque ela se faz muito necessária. E gostaria de cumprimentar o Dr. Paulo, nosso prefeito. Eu sempre tomo a liberdade de dizer aqui que o Dr. Paulo vem fazendo um bom trabalho na sua gestão pública. E eu queria dizer aqui que ele começou ali um loteamento, né, no residencial Betel, onde nós teremos ali 19 casas, moradias sociais, que contemplarão ali um público, né, contemplado de baixa renda. Então eu gostaria de cumprimentar a ele, cumprimentar a sua equipe. Eles já estiveram lá limpando a área, estaqueando os terrenos, e a gente sabe que, se Deus quiser, logo a gente vai ter essas melhorias sendo executadas. Gostaria de considerar esse ponto positivo.
Logicamente, nós temos algumas cobranças, mas tem que ser avaliado também as questões positivas que são realizadas na administração. E eu deixo aqui também a minha condolência, a minha solidariedade à família do pastor Nilton, que faleceu vitimada, né, por uma parte oncológica. A gente sabe que em Piuí, hoje tivemos uma reunião aqui sobre a questão da oncologia, está crescendo assustadoramente o número de câncer. Nós estamos vendo quantas pessoas estão padecendo dessa enfermidade. Inclusive, Passos, que é a nossa referência hoje, ela está superlotada. Temos um hospital de ponta, que é o Regional do Câncer de Passos. E a gente sabe que futuramente precisaremos ter nos municípios um oncologista, alguém que possa responder por esta causa, para dar seriedade a esse tipo de tratamento, dar condução, agilidade. Hoje nós temos uma estrutura fantástica em Passos, mas nós precisamos também preparar o nosso município para daqui a algum tempo, porque nós estamos vendo os casos crescerem de maneira assustadora, né? Nós estamos levando aí pacientes ao hospital, pessoas que compartilham conosco, e a gente vê, quero trazer um dado aqui também. Antigamente, o câncer era incidente acima de 50 anos de idade. Hoje, acima de 25 anos de idade, qualquer pessoa está sujeita a desenvolver a questão oncológica. Então, é um tema muito sério que a gente precisa dar total credibilidade e importância. No mais é só, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 35 de 2026, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia Municipal do Protetor de Animais e dá outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 35 de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria só de cumprimentar a todos os amigos que aqui se juntam em prol da causa animal. Eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar aos senhores. Eu congrego junto com o Cauã, e a gente estava num evento religioso, lá na cidade ali de Campinópolis, quando um animal foi atacado, e esse animal ele sangrava muito. E eu estava ali junto com ele, a gente fica meio sem saber o que fazer, Shirley. O Cauã, ele fez um contato com um protetor aqui da cidade, a Vanja. Ela se deslocou voluntariamente até Campinópolis e fez todos os procedimentos necessários para dar um suporte para aquele animal. Eu acredito que se aquele suporte não tivesse acontecido, aquele animal não teria resistido. Então, eu gostaria de cumprimentar a ele. Eu vejo muito nas feirinhas de adoção ele, a Fabiana. Gostaria de estender esse cumprimento, Cauã, porque nós sabemos que vocês são um núcleo de protetores independentes, mas nós temos protetores que ainda não estão vinculados ao grupo e fazem o seu trabalho, né, de maneira também das associações, como nós temos a Gigi, que faz o seu trabalho com grande seriedade e maestria na nossa cidade e que é uma grande defensora da causa, né? Nós temos aí hoje Cão Viver, Amigo Fiel, temos também outras, né, vertentes da causa animal, mas eu gostaria também de cumprimentar de maneira especial vocês, porque recentemente tenho participado das ações. A longo prazo a gente conversa e o que eu posso fazer através do Legislativo, eu tenho tentado apresentar e sugerir, assim também como a vereadora Shirley também já fez, Lúcio também já fez e outros colegas já mencionaram sobre essa questão, mas eu acho importante vocês darem continuidade ao que vocês vêm fazendo e contem com esta casa para continuarem executando os seus trabalhos. A causa de vocês é muito nobre e a gente, quando precisa, a gente sabe a quem recorrer, né, de maneira imediata para tentar resolver esse problema. Eu espero que o poder público possa cada vez mais evoluir e garantir estrutura para que vocês possam trabalhar de uma maneira cada vez mais efetiva, representando como vocês vêm fazendo com muita maestria essa causa. Levem aí o nosso abraço a todos os demais protetores e que esse reconhecimento seja apenas uma motivação para vocês continuarem fazendo bem, aqueles que muitas vezes, né, necessitariam ser mais ouvidos, né? Porque tem pessoas que acham que o animal ele não fala, mas na verdade ele tem uma maneira de se comunicar e nós temos o dever de defender essa causa. Muito obrigado.
Gostaria aqui de agradecer a Cauã, a todos os protetores independentes, né? Parabéns por vocês, por essa causa, ao colega vereador João Marcos. E nessa semana que a gente vai fazer a segunda votação, a gente teve uma notícia boa, né, João? Que foi instalado aqueles 3 pontos de água, né? Projeto é do vereador segundo, e nele tem aonde os animais podem fazer uso da água. Foi passado aqui pelo prefeito, que será aumentado, né? Então, assim, é um ponto positivo, né, Gi? Que eu falo que a gente está votando hoje, e nada mais merecedor e justo. Deixar aqui, viu, João, meus parabéns. Eu, como presidente, agora eu não posso estar votando, vocês não vão ver ali, mas se eu votasse, eu era favorável junto com vocês, só para deixar essa... O presidente até teve essa preocupação, viu, Cauã, e a todos vocês, ele falou assim, olha, João, é bom a gente esclarecer que numa segunda votação, quem está assumindo a cadeira de presidente, ele não vota, a não ser se for voto de desempate ou algumas legislaturas específicas, mas ele tem uma aceitação favorável ao projeto. Ele votou favorável no primeiro. Coloca em segunda votação o projeto de lei número 35 de 2026. Ele não está lisando. Declaro aprovado por 6 votos. Tendo em vista que esse vice-presidente é um dos autores da matéria a seguir e em atendimento ao artigo 18 do Regimento Interno, que impede a direção dos trabalhos por membro da mesa diretora, que seja de autor da matéria, passa a condução dos trabalhos ao primeiro secretário, vereador João Marcos Macedo Silveira. Única discussão e votação do requerimento 99/2026, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Lúcio de Matos e José Segundo Faria, os quais requerem, em conformidade com o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que o projeto de lei número 47/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar repasse financeiro no valor de R$50 mil, mediante celebração do termo de execução cultural, nos termos da Lei Federal 14.903, de 27 de junho de 2024, e do Decreto Municipal 5.877/2026, e da outras providências, seja deliberado em única discussão e votação. Coloco em única discussão o requerimento 99/2026. Coloco em única votação o requerimento 99/2026. Declaro aprovado por 6 votos. Retorno à direção dos trabalhos ao vice-presidente, presidente em exercício, Gilvan Antônio da Silva. Primeira única discussão e votação do projeto de lei número 47/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar repasse financeiro no valor de R$50 mil, mediante a celebração de termo de execução cultural, nos termos da Lei Federal número 14.903, de 27 de junho de 2024, e do Decreto Municipal número 5.877/2026 e da outras providências, seja deliberado em única discussão e votação. Coloco em primeira única discussão o projeto de lei número 47 de 2026. Coloco em primeira única votação o projeto de lei número 47 de 2026. Declaro aprovado por 6 votos. Tendo em vista que esse vice-presidente é um dos autores da matéria a seguir, em atendimento ao artigo 18 do Regimento Interno,
Quem pede a direção dos trabalhos por membro da mesa diretora que seja autor da matéria, passa a condução dos trabalhos ao primeiro secretário vereador João Marcos Macedo Silveira. Única discussão e votação do requerimento 100/2026, de autoria dos vereadores Antônio Fernando Gomes, Fábio Henrique Novaes Ferreira, Gilvan Antônio da Silva, João Lúcio de Matos e José Segundo Faria, os quais requerem, em conformidade com o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 3º do regimento interno desta Casa Legislativa, que o projeto de resolução 4/2026, de autoria da mesa diretora, que normatiza os procedimentos para apresentação, análise, tramitação, acompanhamento e fiscalização das emendas parlamentares individuais impositivas previstas no artigo 103-A da Lei Orgânica do Município de Piuí e institui o manual orientativo para sua operacionalização no âmbito da Câmara Municipal de Piuí, seja deliberado em única discussão e votação. Coloco em única discussão o requerimento 100/2026. Coloco em única votação o requerimento 100/2026. Declaro aprovado por 6 votos. Retorno à direção dos trabalhos ao presidente em exercício, vereador Gilvan Antônio da Silva. Primeira e única discussão e votação do projeto de resolução número 4/2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piuí, que normativa os procedimentos para apresentação, análise, tramitação, acompanhamento e fiscalização das emendas parlamentares individuais e positivas, prevista no artigo 103-A da Lei Orgânica do Município de Piuí e institui o manual orientativo para a operacionalização do âmbito da Câmara Municipal de Piuí. Coloca em primeira e única discussão o projeto e resolução número 4/2026. Coloca em primeira e única votação o projeto de resolução número 4/2026. Declara aprovado por 6 votos. Única discussão e votação da emenda geral número 4 de 2026, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 29 de 2026, de autoria dos vereadores Fábio Henrique Novaes Ferreira, José Wellington da Silva, Antônio Fernando Gomes, Wendel José de Oliveira, João Marcos Macedo Silveira, altera a denominação para Residencial Maria Francisca Ferreira Rezende. Coloca em única discussão a emenda geral número 4 de 2026. Coloca em única votação a emenda geral número 4 de 2026. Declara aprovado por 6 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 29 de 2026, de autoria do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira, que dá denominação ao bairro Mundo Novo e domina o residencial Maria Francisca Ferreira Rezende, ao município de Piuí, Minas Gerais. Coloca em única discussão o projeto de lei 29 de 2026. Coloca em única votação o projeto de lei 29 de 2026. Declara aprovado por 6 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 38 de 2026, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que dá nominação ao conjunto habitacional residencial Maria Elaine Gomide Arantes, localizado no loteamento Jardim Betel, no bairro Novo Tempo, no município de Piuí, Minas Gerais. Coloca em única discussão o projeto de lei número 38 de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de agradecer, a presença do pastor Jesus, pastor da Igreja Batista Vale das Bênçãos aqui em Piuí, da Sara, do Maicon, e assim cumprimentando a toda a comunidade, os irmãos ali. Gostaria de cumprimentar os familiares também do pastor Jesus, e é uma forma muito engrandecedora
de estar fazendo referência a uma pessoa que tanto o inspirou com o seu exemplo de fé, superação e dedicação, né? Falar da pastora Elaine é lembrar de uma pessoa que sempre estava ali sorridente, transmitindo ali a sua paz, fazendo a diferença onde ela estava e sempre falando sobre a bondade de Deus, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, porque eu falo que a enfermidade, ela chega na vida de cada um de nós, no momento ou outro nós atravessamos momentos dificultosos, mas a gente sempre via ela com uma palavra de conforto, de esperança, uma pessoa ativa na comunidade, uma pessoa que valorizava as ações voltadas para a comunidade e também para o meio religioso em que ela estava inserida. E eu me sinto muito alegre com a oportunidade de poder lhe conferir essa homenagem, de ter aqui à disposição dos senhores a oportunidade desse projeto, para que ela possa ser lembrada ali nesse conjunto habitacional, né, e que a gente possa fazer aí sempre boas referências dos feitos que ela apresentou à nossa comunidade piuiense. Pastor Gés, também gostaria aqui de justificar o meu voto, né, como presidente, mas votaria favorável, a gente sabe da importância, né? Eu falo esse residencial, né? Também parabenizar o João Marcos. A gente sabe quanto é acolhedora a família. E ali aonde essas famílias vão estar, vai estar sendo lembrada sempre o nome da sua esposa, da mãe, da pessoa carinhosa, da pessoa que sempre estava ao lado do Senhor. Então, nada mais justo e merecido. O quanto a família é importante, a gente está chegando aqui residencial, né, João? E saber que o nome da sua esposa está lá presente, tá bom? Muito obrigado. Coloco em única votação o projeto de lei número 38 de 2026. Declaro aprovado por 6 votos. Única discussão e votação do projeto de lei número 39 de 2026, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, que dá denominação à Rua L, localizada no loteamento Jardim Betel, bairro Novo Tempo, no município de Piuí, Minas Gerais, da outras providências. Rua Régio Ricardo Silva. Coloque em única discussão o projeto de lei número 39 de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Os familiares não se encontram aqui presentes, mas eu gostaria de externar a minha grande admiração pela pessoa do senhor Régio. O senhor Régio foi uma pessoa que transmitiu um ensinamento muito consolidado, um homem de fé. Ele é pai do meu pastor Reginaldo, a qual eu congrego lá com ele na igreja Voz do Espírito Santo sede. Ele deu uma contribuição social muito grande ali naquele bairro, né, a Lagoa de Trás, né, no bairro Atalaia, e a gente faz uma boa referência à pessoa do senhor Régio. E eu falo assim que eu tenho uma lembrança muito boa, e eu espero chegar na velhice como o senhor Régio. Eu olhava para ele ali com a persistência de alguém que queria viver, e ele estava sempre ali, sentadinho no banco da igreja, com um olhar sorridente, com um sorriso no rosto, e uma pessoa que sempre nos passou bons ensinamentos. Então, eu gostaria de cumprimentar a família e também falar que eu me sinto muito feliz de poder estar atribuindo esta homenagem, senhor presidente. Coloco em única votação o projeto de lei 39 de 2026. Declaro aprovado por 6 votos. Peço ao secretário que faça chamada dos cidadãos inscritos para o uso da palavra. O cidadão Cauã Barros, para falar sobre o Dia do Protetor de Animais. Boa noite a todos, senhor presidente, a qual eu cumprimento os demais vereadores. Hoje é um dia muito importante para a gente que luta pela causa animal aqui em Piuí. Talvez para muitos possa ser somente um dia que foi aprovado, mas eu vejo como uma das formas de reconhecer todos aqueles que estão ali sentados, porque é uma luta que a gente desenvolve aqui em Piuí
de forma voluntariamente. A gente hoje recebe vários pedidos de ajuda, mesmo sendo um grupo independente, de várias formas. E a Letícia mesmo está ali hoje, ela resgatou na noite passada uma cadelinha que encontra com muita sarna no corpo. Ela não tem pelo algum. E hoje pela manhã eu publiquei lá no grupo, falei, gente, a gente precisa ajudar essa cadelinha, porque a gente tem a opção de enviar ao centro de zoonoses, mas o centro de zoonose hoje ele não tem todos os recursos. Para esse tratamento é utilizado o Simparic, e lá não tem esse medicamento. E de muitas vezes nós, do grupo dos protetores independentes, tem feito vaquinha para ajudar o órgão a fazer determinados tratamentos lá. Não está todos aqui hoje, alguns que teve que se ausentar, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todas essas pessoas que estão comigo todos os dias, né? A gente tem tentado fazer um trabalho bacana com a causa aqui de Piuí. A gente todo dia encontra com uma nova causa diferente. Hoje, enquanto eu retornava do meu trabalho, eu encontrei, junto com a protetora que estava ali, um Shih Tzu perdido. A gente publicou e já encontrou o dono. A gente encontrou esse Shih Tzu na avenida. Descendo, quando chegou ali na João Pereira de Barros, com a rua Uberlândia, eu já considero uma cena triste. Eu encontrei uma cadela com 5 filhotes em um passeio, deixada ali. E hoje, o município já avançou demais na causa animal aqui em Piuí. Só que quando a gente encontra essas cadelas, infelizmente, eu acabo tendo que sobrecarregar alguém, na maioria das vezes, até eu mesmo, com um lar temporário. Hoje, aqui o município, eu quero até pedir que saia uma indicação dessa casa hoje, ou talvez nas próximas, mas para que se forme um centro de acolhimento para esses animais aqui em Piuí. Porque uma cadela com esses filhotes eu não posso mandar hoje para o centro de zoonoses, porque lá esses animais eles ficam expostos a várias doenças na qual eles podem se contaminar, e o centro de zoonoses ele não oferece a vacina V10 da Vanguard, a qual protege o animal de estar se contaminando com diversas doenças. Eu também gostaria, né, de frisar aqui que o município já avançou demais. A gente está satisfeito com o excelente trabalho dos profissionais lá dentro. Eles se empenham a cada dia, mas a causa ainda tem muito que avançar. E eu peço do fundo do meu coração que os vereadores que estão aqui hoje olhem com carinho para essa causa. É uma causa muito esquecida, a gente já avançou, a castração ela é muito importante. Ali no centro de zoonose tem castração todos os dias, mas cuidar verdadeiramente de um animal vai muito além da castração. A gente já avançou muito, mas se a gente se unir para discutir, debater novas ações, eu creio que a gente vai ser referência aqui na região, porque a gente já começou a ter a estrutura. Eu também quero aproveitar, agradecer, né, ao vereador Segundinho pela iniciativa e pelo projeto que ele propôs dos bebedouros, mas eu quero fazer uma observação. Aquele bebedouro, ele foi de extrema importância. Também eu gostaria de pedir para que fosse também instalados os comedores para esses cães. No artigo 225 da Constituição Federal, ali ele determina que é obrigação do poder público e de nós enquanto população, né, prezar pelo... Calma, pode concluir. Vou dar mais 2 minutos, pode concluir. Prezar pelo bem-estar animal. E a gente hoje encontra situações muito tristes. Ver um animal na rua com fome é muito difícil.
E se puder também estar saindo essa indicação. E o bebedor, eu achei ele maravilhoso. Só que ele não fica com aquela água constante. Eu entendo que se ficasse, talvez poderia até acontecer do mosquito da dengue pousar ali. Só que os cachorros de rua, eu lido com eles quase todos os dias. Tem cachorro que a gente não consegue aproximar dele. E na maioria das vezes, esse animal acaba sendo prejudicado, ficando com sede, fome, porque ele não permite a gente se aproximar para estar cuidando. E a gente poderia estar estudando uma forma, talvez, dessa água ficar um pouco mais de tempo ali, ou ter um bebedor na qual a água ficasse em movimento. Né, mas são coisas que a gente pode sentar. Eu deixo aqui à disposição, né, a minha pessoa, os demais do grupo, para a gente estar sentando e estar discutindo mais ações para continuar avançando na causa animal. E eu sou muito grato, viu, João Marcos, pela sua iniciativa que você teve, a vereadora Shirley, a todos. Sou grato a todos que têm acompanhado e que têm se colocado à disposição para a gente continuar avançando cada vez mais. Muito obrigado. Não havendo nada mais... Não? Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal. Senhor presidente, queria só falar uma questãozinha. Porque senão depois eles vão me cobrar. O pessoal pediu para poder dar uma atenção nos redutores de velocidade da nossa cidade. Eles são muito apagados e está perigoso. Então pediu o setor de trânsito para revitalizar a pintura deles, porque está perigoso para os veículos que trafegam, principalmente durante a noite. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.